1, 2, 3, 4. Não, conta nessa não. Conta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 gols em 3 jogos. Óbvio, ninguém quer lembrar aqui do jogo contra o Bangu. Mas a verdade é que se não fosse o jogo contra o Bangu, essa conta não seriam 15 gols nos últimos 3 jogos. Essa conta seria um pouquinho mais modesta, seriam 11 gols em 2 jogos, né? Aliás, 11 não, 12, né? 12 gols em 2 jogos. Mas se não fosse o jogo contra o Bangu, a gente não teria nada muito o que reclamar. A verdade é essa, dos últimos jogos, não. Isso porque o Fluminense teria ganhado um clássico bem contra o Vasco, teria competido muito contra um time que ninguém compete e conseguindo empatar o jogo contra o Flamengo. Ninguém compete com o Flamengo, a verdade é essa, o cenário é esse. E até os que competem perdem um jogo, a gente não perde para o Flamengo, a gente ganhou uma vez e empatou a outra. A gente teria ganhado facilmente do Nova Iguaçu, teria enfiado 8 no Águia de Marabá e teria... amigo tirando foto. E teria... enfiado 4 no Volta Redonda, que era, mais uma vez, o melhor dos pequenos. A verdade é que se não fosse aquele 3-2 contra o Bangu com um time meio desinteressado, o que sempre preocupa, porque a gente viu o que acontece com times desinteressados no ano passado, a gente teria uma sequência de pelo menos aí 5, 6 jogos em completa tranquilidade e felicidade com o que o Fluminense vem desempenhando. O Fluminense de hoje, que fez 4-0 no Volta Redonda, é um Fluminense que merece a nossa atenção. É um Fluminense que merece a gente acreditar. É um Fluminense que merece ter 50%, 60% a mais de público do que um clássico de Flamengo e Vasco, como foi lá no Engenhão com 10 mil, aqui com 16, 17 mil. É bom ver esse Fluminense jogar. Não dói os olhos, não é um Fluminense só resultadista, é óbvio. Águia de Marabá, Volta Redonda, não são parâmetro para o que o Fluminense vai enfrentar na maior parte da temporada. A maior parte da temporada do Fluminense é duelando contra times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda não é e nem chega perto. Volta Redonda vai lutar para ficar na Série B. Ainda assim, o que a gente viu no início do ano e o que a gente estava acostumado a ver no desempenho era um time que não vinha tendo resultados, e a gente viu contra a Boa Vista, contra a Madureira, e um time que, mesmo quando ganhava, não agradava muito. Era um time que demonstrava muito mais raça do que futebol vistoso. E nos últimos jogos, não. Eu lembro quando o Mano Menezes deu uma coletiva aqui no Maracanã, acho que contra o Bahia, ou algum daqueles jogos ali da sequência inicial dele, que já tinha piada do 1-0, tá bom, isso aqui não é basquete. Eu lembro que teve um comentário ali antes da coletiva, eu falei disso num vídeo aqui no canal essa semana, mas vou repetir. E ele falou assim, 1-0 por enquanto tá bom, né? A gente não tá conseguindo ganhar demais, quando conseguir a gente vai. Até agora a gente não tá conseguindo ainda não. E beleza, conseguiu, finalmente virou basquete. Fluminense hoje contra o Volta Redonda foi escalado com o Samuel Xavier na lateral direita. Não sei exatamente o que o Mano Menezes queria com isso, mas de início me pareceu o seguinte: o Samuel Xavier centraliza muito mais como zagueiro, questão tática aqui, né? Em vários momentos a gente via o Otávio dando um passo à frente, o Freitas virando uma espécie de lateral esquerdo, o Samuel Xavier, o lateral direito bem zagueiro, e o Ignacio mais centralizado. A gente via a famosa saída de 3, com o Freitas tendo passe vertical com a perna esquerda para o Fuentes bem adiantado, porque como o Samuel Xavier recuou, o Fuentes adiantou. E do lado direito, o Samuel Xavier recuando um pouquinho, tendo esse passe vertical, para chegar lá na ponta direita, encontrando o Kevin Serna, que entrou no time porque o Lima sentiu. John Arias foi jogar por dentro e mais uma vez mostra porque é o melhor jogador do Brasil. Arrascaeta tá no banco do Flamengo, gente. E se você for perguntar aí, a mídia faz você achar que o Arrascaeta ainda... Já foi em algum momento. Arrascaeta joga pra cacete, acho que ninguém tem discussão disso. Mas já foi. Vão tentar convencer que quem é um jogador melhor do que o John Arias agora? O Garro é melhor do que o John Arias? Quem do Palmeiras? O Veiga é melhor do que o John Arias? Em algum momento foi, não é agora. O Matheus Pereira, em algum momento, foi, não é agora. O John Arias é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2025. Não existe discussão sobre isso. E, apesar disso, de eu ter feito todo esse preâmbulo sobre o John Arias, a gente abre, na verdade, falando do primeiro gol, que não é diretamente do John Arias, né? A gente abre falando porque o primeiro gol, marcado pelo Canóbio, é do Wellington Silva. Um erro bobo do Volta Redonda. Mas poderia ser só o mérito do erro bobo. Poderia estar só aqui falando do erro bobo. De um jogador que passou, errou um passo para trás, e aí o Canóbio recebeu um presente para fazer 1-0. E não foi isso. O lançamento do Freitas, o Germancano faz o corta-luz e a bola está muito longe. Mas o Canóbio acredita. Esperou contra a esperança, né, como diz a expressão. E aí...
Hoje estou gravando que eu não... Tô gravando mais cedo, né? Porque eu tô saindo mais cedo aqui do Maracanã. Os torcedores estão saindo aqui ainda. Obrigado aí pelo carinho também da galera. E aí, cara, o Canóbio foi pra cima, foi correr pra cima do Wellington Silva sem ter a menor chance de pegar a bola. Qual era a chance dele? O Wellington Silva tentar fazer um passe e acertar com o calcanhar. A chance era o Wellington Silva ser ruim, o Wellington Silva é ruim. Errou o passe, o Canóbio saiu cara a cara, tirou do goleiro, fez 1-0. O segundo gol... E esse gol cedo dá uma tranquilidade gigante pro Fluminense, como foi contra o Nova Iguaçu, como foi contra o Águia de Marabá. É um time que começa muito intenso. Num 4-0 é até chato ficar falando isso, mas a única coisa que me preocupa é o dia que o Fluminense tentar fazer essa intensidade e não conseguir o gol, se ele vai também depois ter calma para botar a cabeça no lugar e saber criar jogadas. Mas hoje criou. O importante é que tem conseguido fazer esse gol. O que no dia que não conseguia, aí a gente vai vir para cá e falar, ó, não conseguiu e achou uma alternativa, ou não conseguiu e não achou uma alternativa. É isso. Não é um assunto exatamente para agora, porque tem funcionado com constância. E o segundo gol surge do Volta Redonda, que tem que sair para o jogo, porque sabe que, apesar de ter o segundo jogo no Raulinho de Oliveira, que pode ser agora que não seja, né, por conta da goleada, pode ser que eles tragam para o Maracanã, joguem a toalha. Por conta desse gol, o que acontece? Opa, peraí, então vamos ter que atacar um pouquinho, sair um pouquinho mais. E aí o Wellington Silva, que já tinha entregado aquele primeiro gol num erro de passe, vira aonde o Canóbio vai jogar em cima. O Freitas tenta uma no Canóbio, acaba não resultando, tenta a segunda, acaba que a jogada do segundo gol sai por dentro. O John Arias faz a jogada individual, um passe de ganso, que é, ele limpa o primeiro, limpa o segundo, tem o lado esquerdo inteirinho para ele correr. Aí todo mundo olha para lá, ele dá aqui, ó, pro Canóbio, onde só ele e o Paulo Henrique Ganso viram aquele passe. Se ele homenageou o Ganso na comemoração, agora ele homenageou no passe. Canóbio faz o segundo e esse 2-0 fica extremamente tranquilo pro Fluminense ainda no primeiro tempo. E aí vem a pressão, o treinador do Volta Redonda percebe que o lado esquerdo é a mina de ouro do Fluminense com o Canóbio, teve outras chances, teve chances do Fluminense. Vem a parada técnica, o Volta Redonda mexe, bota o Bruno Barra, que é volante no lugar do Wellington Silva, para poder parar o ataque por lá. O que o Mano Menezes faz inteligentemente? Depois de 10 minutos sem conseguir entender e conseguir realizar, ele puxa o Canóbio um pouco mais centralizado e dá o espaço de lá para o Fuentes. Fuentes chega na primeira, não resulta numa chance tão perigosa, mas o mapa da mina estava ali. O 3-0 do Fluminense vem em outra jogada individual do John Arias. Eu vou ficar repetindo aqui todos os adjetivos que eu já falei. Uma bomba de esquerda no ângulo. Esse gol acaba o jogo. Pro segundo tempo, o Mano Menezes começa já a gerar o time. Depois que vem 10, 15 minutos que você vê que o time já não tá mais... Já tá um pouco se poupando dentro de campo. Até tem uma chance ou outra, tem jogada com o Germancano tentando fazer o gol. Ele começa a gerar o time. Vai mexendo, mexe numa ponta... Ih, tá soltando um negocinho aqui. Mexe numa ponta, bota o Keno em campo, bota Bernal... girando o time como tem que fazer, dando oportunidade para quem está tendo pouca oportunidade. E esses caras que entram tem que abraçar. Lá contra o Águia de Marabá, quem entrou bem e abraçou. Aqui hoje também. Na hora que a gente comentava na transmissão sobre o Keno, o Keno tem que aproveitar essa chance. Ele não teve chance lá em Marabá para poder entrar e fazer um gol. Agora ele está tendo aqui. Nesse momento ele se projeta para receber um lançamento, de novo nas costas da marcação do lateral direito. Dessa vez ele ficou no mano a mano com o zagueiro Fabrício, que a gente sabe que é horroroso e lento. Deu o tapa, passou fácil do Fabrício e teve a calma. Não quis resolver sozinho, não quis fazer o gol para se garantir logo. Não. Cortou pro meio, olhou o Germancano, fez o passe, o Germancano girou, fez o quarto gol. 99 gols, só falta 1 pro centésimo do Germancano. Se o 3-0 definiu o jogo, o 4-0 definiu o confronto. A reta final do jogo, já com as 5 mudanças, já com o Everaldo, foi de erros de passe do Fluminense. O último passe do Guga pro Hércules, forte demais. Do Keno pro Everaldo, forte demais. Do Everaldo pra alguém, agora não vou lembrar, forte demais. Desperdiçou algumas chances. Óbvio, não vão fazer falta. Se Deus quiser, a gente já está classificado. Não é confirmado isso, mas já está classificado moralmente ali depois desse 4-0. Mas o fato é que quando vem o apito final, a gente sai do Maracanã pensando que deu gosto de ver esse Fluminense. De que foi um Fluminense que... E não é só pelos gols não, tá? Porque os gols são reflexo da partida que o Fluminense fez. O jogo contra o Nova Iguaçu tá nessas partidas que deu gosto de ver e foram só 2 gols. Óbvio que os 8 gols do jogo contra o Águia, mais os 4 gols do jogo contra o Volta Redonda, 12 gols em 6 jogos, média de 6 gols, enchem os olhos. E enchem, tem que encher mesmo, porque tem que ter partida assim mesmo. Não dá pra ficar contando sempre com seria gol. Jogamos melhor e não ganhamos. Ah, os resultados não vieram, mas a gente jogou melhor. Não, meu amigo, uma hora o resultado tem que começar a vir.
tem que começar a vir, e não dá pra esperar a vida toda. E é a mesma coisa com os gols do Mano Menezes. Eu tô fazendo um paralelo lá atrás do 19 do Diniz, né? E dos resultados que não vieram, apesar das boas atuações, com agora o Mano Menezes. Ah, nossa, a gente criou, mas não fez o gol. Não, tem que fazer o gol. E tá fazendo. Óbvio que na Série A vai ser mais difícil. Óbvio que na final do Carioca, caso a gente passe, vai ser mais difícil. Óbvio que contra o Caxias, na semana que vem, que pese Volta Redonda, tá na Série B. E o Caxias na Série C vai ser mais difícil. É jogo único, fora de casa, o jogo é distante. O Fluminense tá jogando hoje, o Caxias jogou ontem. É óbvio que todo esse ponto torna esse jogo do Fluminense um pouco mais difícil no meio de semana também. Agora, meu amigo, que a moleza senta no pudim. O campeonato daqui pra frente agora é essa dificuldade. Vai ter esse 4-0, dá a oportunidade do Fluminense gerar o time no próximo domingo. Precisaria perder por 4-0, 5-1, 4 gols de diferença para ser eliminado. Escalando um time mais alternativo dá tempo de descansar, porque a final do Campeonato Carioca provavelmente será na quarta que vem. E o Flamengo não vai ter a oportunidade contra o Vasco, ou o Vasco contra o Flamengo, de descansar o seu time no final de semana. Vai ter que... O Vasco joga no Rio, o Flamengo não joga, mas no final de semana vão ter que jogar, a Vera no sábado, vão ter um dia mais de descanso e o Mano Menezes precisa rodar o time. Mas tá bom ver, tá bom ver jogo do Fluminense. Tá agradável ver jogos do Fluminense. E tá agradável ver jogos do Fluminense, que o Fluminense ganha e tem feito um bom resultado e uma boa atuação. É um Fluminense agressivo, é um Fluminense que defende. Méritos demais ao Gabriel Fuentes, tá jogando muito, porque é um cara que não vai ser tão destacado ali nas análises. Vale destacar que jogadoraço vem se apresentando o Otávio. São 2 jogos, eu sei, calma. Mas o que eu vi dele até agora, controla o meio de campo e você sabe de quem que todo mundo tá lembrando. Ninguém vai falar agora não, mas todo mundo, você sabe de quem todo mundo tá lembrando. Uma boa entrada do Hércules, botou bola no travessão, entrou se projetando no ataque, a gente voltou a ver Hércules e Martinelli pelo meio. E John Arias, né? O que falar de John Arias? É uma loucura. E mais uma vez o Fábio só veio pra poder dar uma sujadinha no uniforme ali no aquecimento. Foi basicamente isso que ele teve que fazer. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa. O Guga entrou muito bem, tá? Gostei muito do Guga. Entrou muito bem e, assim, se mostra bem superior. O Samuel Xavier sentiu uma dor no pubis, acabou precisando sair. Se mostra uma oportunidade de ouro pro Guga virar titular, tá? Ele vai ter a chance de ouro. Acho que sai daqui hoje, não tem como cogitar o Samuel Xavier titular, a não ser por uma questão tática. Mas ainda assim, o Guga apresenta uma questão técnica, sobrepondo ao Samuel Xavier, que aí, meu amigo, não tem como discutir tática com um jogador que tá jogando muito mais acima do outro. Mas vamos ficar de olho no que vai fazer o Mano Menezes. É isso, tá? Você já virou Mano do Mano? Tamo junto, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Até a próxima, valeu.